E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, no Francisco Henrique. E hoje nós vamos ler os capítulos 1 e 2 de Atos. Hoje a gente está fazendo 127 dias desde que a gente começou o nosso propósito de ler a Bíblia inteirinha desse ano 2023. E também estamos começando um novo livro aí no nosso propósito, no nosso plano de leitura, que é o Atos, né? O Ato dos Apóstolos aí, tá certo? Se você já participou aí do propósito, do projeto, e tá aí se perguntando, nossa, mas não era para ser Josué agora? A gente não terminou de ler Deuteronômio? Era para ser Josué. Não. Por quê? Porque a gente está alternando entre o livro do Velho e do Novo Testamento. Então, quando a gente terminar de ler um do livro do Velho, a gente vai para o Novo. E quando a gente terminar de ler esse daqui, do Novo, a gente volta para o Velho. Que nem quando a gente terminar Atos, aí sim a gente volta para Josué. Tá bom? Pois é isso aí. Então, assim, se você já participa, acho que você já é inscrito no canal, e glória a Deus por você, continue firme. Agora, se você não participa ainda do propósito, mas quer ler a Bíblia junto com a gente, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos aí todas as manhãs, tá bom? Aí você pega, quando chegar a notificação em 6 horas, você abre ela e lê junto com a gente, tá bom? Pois é isso aí. Então a gente vai aí dar início aí a esse novo livro, a nossa leitura diária de hoje, orando, como sempre, né? Então vamos orar para o Senhor abençoar a leitura, que a gente venha entender tudo direitinho. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar lendo aqui a Tua Palavra. Meu Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, dá-nos graça e sabedoria. Espírito Santo, vem nos ensinar, vem nos guiar, vem soprar, glórias a Deus, as tuas palavras nos nossos ouvidos. A palavra que já está escrita, né? Mas enfim, é o que a gente agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, o capítulo 1 de Atos tem um título assim: A promessa do Espírito Santo. Versículo 1 do capítulo 1 de Atos. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 6, que tem um título assim: A ascensão de Jesus. Versículo 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel, o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 12, que tem um título assim: Matias substitui Judas. Versículo 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa, onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres
e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico, Al-Sedalma, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz, que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 12. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 26, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem um título assim: A vinda do Espírito Santo. Versículo 1 do capítulo 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou outras línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós o ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Porto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteses e árabes. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 14, que tem um título assim: Pedro se dirige à multidão. Versículo 14 do capítulo 2 de Atos. Então Pedro deu um passo à frente com os 12 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas, e eles profetizarão. Farei
maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Povo de Israel, escute! Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. E ele foi exaltado no lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração que ouviam, e eles disseram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberam a dádiva do Espírito Santo. Esta promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para que todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continua a perguntar: Advirto com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditam nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 42, que tem um título assim: A comunidade dos novos convertidos. Versículo 42 do capítulo 2. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia do povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, encerramos aí no versículo 47, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá bom? É isso aí. Se você está participando junto conosco, que Deus continue abençoando a sua vida, que a gente venha se ver aqui amanhã, se assim permitir, tá bom? Pois é isso aí. Pois tchau, valeu e a paz do Senhor.